Fala pessoal, boa noite, vamos ao nosso vídeo fechamento semanal do Bitcoin e das principais criptomoedas. Depois de uma semana de alta relevante e agora na abertura, tá até virando um pouquinho para queda, mas a semana termina daqui a 50 minutos e a princípio vamos fechar de forma positiva. Antes de começar, já quero deixar o seu convite, já quero te convidar, na verdade, a entrar no meu grupo do Telegram, o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre no grupo, entre no canal. Todos os dias análises gratuitas, informações muito relevantes para você investir melhor, então te espero lá. Bom, vamos lá. Começando aqui, a gente vê o fechamento da semana do Bitcoin. Nessa semana, portanto, uma alta de 2% na semana. É este fechamento, a princípio esse fechamento de 2%. A gente teve uma queda de 2 e pouco e uma semana assim, sem grande volatilidade, sem grandes emoções. Tivemos na quarta-feira decisão do Fed da nova taxa de juros dos Estados Unidos, nova alta de 0,75% e informações de que o Fed, a princípio, não vê uma redução no curto prazo da taxa de juros e, pelo contrário, nem desaceleração do ritmo de aumento. Na sexta-feira, vimos o relatório mensal de trabalho na economia americana e vimos dados interessantes. Vimos, na verdade, o mercado viu dados interessantes. O mercado viu um leve aumento do desemprego. E isso foi suficiente para os investidores acharem, então, que o Fed vai reduzir o ritmo de alta de juros. Só que o próprio Fed já mencionou que pode tolerar uma alta maior do juro, uma alta maior do desemprego americano, tá? Inclusive, quando a gente coloca aqui num gráfico, até mostrar para vocês, ó, US Unemployment Chart. A gente pode ver que, historicamente, os Estados Unidos já tiveram níveis muito mais altos de desemprego do que os níveis atuais. Olha, os últimos 25 anos, a gente está aqui, né? Então, níveis muito mais altos nos últimos 25 anos e mesmo na história, níveis muito mais altos do desemprego atual. Então, me parece que, mesmo com esse desemprego aumentando muito pouco, não é suficiente para o Fed mudar a sua política macroeconômica. E aí eu destaco que nós vimos na sexta-feira dados de aumento da remuneração por hora de trabalho nos Estados Unidos. E então, se a remuneração por hora de trabalho está mais alta, significa que as pessoas podem gastar mais. E se podem gastar mais, a inflação americana pode continuar em alta. Então, não vi, sinceramente, dados positivos. O payroll, também vimos uma criação de vagas maior do que era a expectativa do mercado, então não vi dados positivos. Mesmo assim, o mercado reagiu de forma positiva, então nós entendemos que o mercado é soberano e precisamos respeitar o mercado. Portanto, aqui o fechamento semanal, nada muito relevante ainda, vou mostrar mais à frente, mas ainda gostaria de ver, para ficar mais confiante nos rompimentos destes topos aqui do semanal, tá? Aqui nos $22.500 e nos $25.000. Enquanto isso não acontecer, a gente continua vendo essas regiões com bastante resistência. Quando ele traça retração de Fibonacci também, veja como batemos nos 50%, e agora potencialmente recuando. Tudo bem, se a gente pegar deste topo aqui, já passou dos 61%, tá mais bonito. Mas daqui, nós estamos batendo nos 50% e é uma região importante de superação para a gente acreditar na continuação da alta do Bitcoin. Vamos aos próximos aqui, temos alguns pontos importantes para analisar. Aqui vemos a média móvel de 200 semanas, já disse isso várias e várias vezes, nunca na história do Bitcoin ficamos tanto tempo abaixo da média de 200 semanas. Isso não aconteceu aqui em 2015, isso não aconteceu aqui em 2018, isso não aconteceu aqui no coronavírus, tá? Primeira vez na história em que vemos essa situação do preço durante tanto tempo e tantas semanas abaixo da média móvel de 200 semanas. Já são, na verdade, dá uma olhada aqui, ó, já são mais de 140 dias. 140 dias são quase 5 meses, né? Quase 5 meses. Daqui a 10 dias completaríamos 5 meses abaixo da média móvel de 200 semanas. Isso não é nem um pouco positivo. E isso também é importante dizer. Isso pode trazer mais quedas aqui no radar, tá? Mas é um ponto importante para a gente acompanhar e analisar. Aqui nós vemos a situação da média móvel de 100 dias. Era aquela média móvel super importante de ser rompida. É aquela média móvel, vou até colocar aqui no radar para vocês, ó, média móvel de 100 dias. Vou tirar aqui um pouco. Aquela média móvel de 100 dias em que todas essas flechas indicam situações desde 2016 em que a média móvel de 100 dias atuou ou como resistência ou como suporte. Se a flecha está acima do preço, atuou como resistência. Se a flecha está abaixo do preço, atuou como suporte. E aí, quando a gente olha aqui também em 2022... atuou como resistência perfeita.
aqui em março, aqui em abril, aqui em agosto, aqui em setembro e agora tínhamos essa dúvida, será que a média de 100 dias, desculpa, vai atuar como resistência ou não? E vimos que tivemos aqui alguns dias de dificuldade, então aqui houve uma certa resistência relevante dessa média de 100 dias, que atuou aqui como resistência, aqui como resistência, então também vimos uma resistência relevante aqui, mas então na sexta-feira, desculpa, houve essa grande valorização de 4% em somente um dia, e no sábado, o que era importante? Eu dizia, é importante que no dia seguinte o mercado feche acima do dia anterior. E olha só o que aconteceu, fechou exatamente, né? Fechou assim, se a gente der um baita zoom aqui, a gente vai ver o seguinte, que fechou exatamente na máxima, tá? Ou um pouquinho acima, vai, aqui a máxima foi de 21.290, aqui o fechamento foi de 21.301. Então aqui foi, perceba, 21.290 e aqui foi 21.301. Pô, não tem diferença nenhuma isso, né? Teve diferença nenhuma entre um dia e outro. Então assim, para ser um pouco mais conservador, vamos considerar que ainda não teve esse rompimento confirmado? Só assim, é melhor ser conservador do que ser mais entusiasta, desesperado, né? Então vamos considerar que esse rompimento ainda não aconteceu. Eu tinha falado antes no grupo do Telegram que tinha acontecido, mas vamos considerar que esse rompimento não aconteceu para sermos um pouquinho mais conservadores. Para confirmar esse rompimento, vamos considerar que tem que passar, não dá para ficar aqui tão limítrofe, né? Tem que superar um pouquinho mais. Então vamos considerar que tem que superar um pouco mais deste nível aqui, dos 21.288, 21.290, tá? Precisa superar aqui um pouquinho, porque do jeito que tá, vou considerar que ainda não rompeu, só por preciosismo. Se você quiser considerar que já rompeu, beleza. Eu quero ser um pouquinho mais conservador neste momento, porque, não sei, foi no sábado, né? Foi na sexta-feira, vamos considerar que rompeu no sábado, mas sábado e domingo são dias com volumes reduzidos, então vou ser um pouquinho mais conservador aqui, tá? E vou considerar que isso ainda não teve o rompimento confirmado. Então é importante a gente ter esse rompimento confirmado da média de 100 dias para acreditar justamente na continuação das altas, tá? Aqui a gente vê no semanal aquela longa linha que vem desde 2017, desculpa, na verdade. Quando essa linha é perdida historicamente, na perda dessa linha, nós temos quedas aqui de cerca de 50%, tá? É o tamanho dessa queda. 50, 59, aqui não houve a perda. Então, caso houvesse a perda, caindo aqui 50%, a gente viria para $8 mil, $9 mil. É importante acompanhar justamente para ver se essa linha vai segurar ou não. Se essa linha segurar, lindo. Última vez que essa linha foi rompida, a gente teve uma valorização de 483%. Se a gente tivesse uma valorização agora de 483%, né, a partir daqui, quanto que o preço iria? Iria lá para $115 mil. Lindo. Mas vamos ver se vai segurar ou não, tá? É importante a gente acompanhar aqui ao longo das próximas semanas e próximos dias. Outro ponto importante, aquela resistência das nuvens de Ishimoku. Eu mencionei na semana passada e é um ponto, né, que eu acho interessante das nuvens, porque não é uma média só de resistência, é uma região. Então toda essa região vermelha é uma resistência. E olha como essa região vermelha atuou como resistência aqui, atuou como resistência aqui. Olha como essa região vermelha atuou como resistência aqui. E agora estamos tentando ultrapassar essa região de resistência. Se o preço bater aqui e virar para baixo, mais uma vez o indicador de nuvens de Ishimoku sendo importante e sendo relevante para a gente entender esse comportamento de resistências. Eu gosto desse indicador por ser uma região de resistência, não é uma média somente, tá? É uma região de resistência importante de ser considerado, tá? Veja aqui, por exemplo, como aqui atrás, em 2021, primeiro o preço bate na resistência de Ishimoku, volta, mas aí consegue encontrar suporte e aí consegue romper. E ao romper, agora fez essa região como suporte para dar mais uma estilingada. Então é interessante realmente a gente analisar essas regiões, não somente uma média, essas regiões. Por isso eu estou de olho também no comportamento atual nesse momento. Nosso triângulo descendente tinha maior probabilidade de ser rompida para baixo, teve rompimento. Vamos ver se a gente vai ter continuação, né? Por enquanto está tendo continuação. Uma continuação interessante. Vou colocar aqui, ó. Fundo. Topo. Aqui não teve nem fundo. Então, fundo. Topo. Fundo mais baixo. Fundo mais alto, desculpa. Topo mais alto.
Então estamos aqui fazendo pivô de alta, tá? Aqui não é nem no diário, aqui no diário já tinha até feito antes. Mas assim, tá continuando a tendência de alta, mas a gente tem que segurar aqui esta alta também, esse fundo. Não pode voltar e devolver tudo aqui embaixo. Se devolver tudo aqui embaixo, aí ferrou. Aí você invalida esse pivô de alta, tá? Próximo, formação dos fundos ou do fundo do Bitcoin comparando com 2015. É um fundo mais longo e o preço tem respeitado bastante todo esse momento e eu tô de olho, porque aqui nós tivemos as quedas idênticas, depois aqui, as quedas, aqui as quedas idênticas, aqui a alta idêntica, aqui esse recuo idêntico, e agora eu falava que, olha, a gente pode eventualmente ter uma recuperação até os 25 mil dólares de novo para devolver tudo para os 17 mil, para depois criar uma sustentação mais relevante. Vamos observar, por enquanto está fazendo um movimento semelhante. Vamos ver se agora ele vai ter uma força para continuar em alta ou não. Ou se isso vai, talvez até ter um recuo, meio por aqui, para continuar em alta ou não. Vamos ver o que vai acontecer, mas estou acompanhando de perto essa semelhança. Os nossos níveis de resistência agora no radar tem que passar pelos 21.700, depois dos 25, essas são regiões de bastante resistência, embora tenhamos deixado a região dos 20 mil dólares para trás, que é uma região de bastante questão psicológica, né? Foi ultrapassado. Vamos ver agora os próximos níveis. Em Fibonacci, a gente vê como desse topo de setembro, já deixou para trás aqui 61%. Mas o que eu vejo mais relevante é este aqui de agosto, que foi muito mais importante o movimento. E aí de agosto bateu nos 50%. Ó, batendo agora nos 50%. E precisa passar, tá? Precisa passar pelos 50%. Senão a coisa dá uma azedada. E, inclusive, eu já mostrei isso outras vezes, tem até aqui no meu resistência curto prazo, retrações das quedas. Aqui. Tenho isso aqui, mostrando como, historicamente, em 2022 inteiro, o preço sempre bateu em 50%. Cada bolinha amarela é uma retração de 50% que o preço caiu depois, tá? Cada bolinha amarela. Então agora, será que a gente vai mais uma vez bater em 50% e voltar a cair, como aconteceu em todas essas vezes ao longo de 2022? Ou não? Então é uma retração importante de ser superada. Aqui não vou... É aquele movimento a largura das bandas de Bollinger, mostrando que o movimento ainda não veio aquele grande movimento explosivo, tá? Veja como a gente ainda está preso entre 0,14 e 0,10 e os grandes movimentos explosivos saem dessa faixa. Portanto, ainda não tivemos o grande movimento explosivo como tivemos, por exemplo, nesses outros momentos. Olha esse grande movimento explosivo, olha o tamanho aqui da largura, grande movimento explosivo. Aqui também tivemos um movimento de alta que foi explosivo. Aqui um outro movimento de alta explosivo, aqui um movimento de grande queda explosivo. Então ainda não vimos esses grandes movimentos, aqui abril de 2021, tá, gente? Então não vimos esses grandes movimentos explosivos ainda, que deve acontecer. Então olho porque vai ter um grande movimento para cima ou para baixo, mas esse movimento vai chegar em breve ao Bitcoin. No 4 dias, a gente continua a ver divergência de queda, tá? Divergência oculta de continuação das quedas, a gente vê. Então, enfim, se for para essa divergência ser completada, a gente deveria ver uma queda aqui grande do preço do Bitcoin, talvez caindo, né, para uns 10 mil, 12 mil dólares, para completar essa divergência oculta de queda. Então, olho nisso, porque é importante e é a maior probabilidade quando a gente olha nos 4 dias, tá? No gráfico 4 dias. S&P fechou a semana aqui, fechou a semana, se bem que tá, apertei alguma coisa aqui. Na verdade o S&P tinha fechado a semana, se não me engano, em queda. Por que tá fechando? Não, fechou em alta a semana. Não, eu tô vendo o diário, desculpa gente, que eu tô vendo o diário. Quando eu coloco no semanal, exato, a semana foi de queda, o diário teve essa alta. E tô vendo aqui no S&P, que se o S&P tiver feito aqui um topo mais baixo que o anterior, viria buscar aqui, ó, fundo mais baixo que o anterior, viria buscar um fundo mais baixo que o anterior, tá? Continuando essa situação de movimentos, bem que ficou meio estranho, né? Enfim, mas de movimentos de fundos e topos mais baixos. Aqui o S&P, vamos ver Nasdaq. Nasdaq fechou o diário mais fraco, né? Nasdaq então mais fraco do que o S&P.
Eu não tinha aqui análise de Nasdaq? Não. Nasdaq mais fraco que o S&P. Vou colocar aqui, ó, só pra gente ver melhor. Então, Nasdaq mais fraco que o S&P, tá? Importante a gente observar isso. E o Dow Jones. Dow Jones um pouco mais forte. Um pouco mais forte, mas todos presos dentro dessa região toda. E o que eu gosto de ver assim como eu estou vendo e comparando o fundo do Bitcoin com 2015, também comparando o S&P de 2022 agora em vermelho com 2008. E venho dizendo isso para vocês há várias semanas, né? Para a gente estar atento como esse movimento está muito semelhante. Os movimentos aqui de alta, essas quedas exatas, recuperação exata, queda exata, recuperação exata, queda exata dos dois. Uma recuperação exatamente no mesmo nível. Exatamente, agora foi um pouco mais rápida a recuperação, mas exatamente no mesmo nível. E se for igual a 2008, poderia ter alguma lateralização para depois ter essas quedas aqui finais, que aí seria a maior queda do movimento atual, tá? A gente estaria falando de uma queda, uma queda de 45%, que seria, claro, desastroso para o Bitcoin. Então, olho nisso, porque é uma métrica muito importante para acompanharmos, tá? DXY, índice dólar. Tô vendo no semanal. Pela primeira vez a gente fez essa figura aqui estranha, né? Porque a gente vinha fazendo sempre, veja só, fundo, 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 fundos cada vez mais altos. Esse fundo ainda é um fundo mais alto, tá? Ainda é um fundo mais alto. Mas, olha aqui, topo, 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 topos cada vez mais altos. E aqui a gente fez um topo mais baixo pela primeira vez. Tá vendo? Primeira vez que fez um topo mais baixo. Então, isso poderia de alguma forma indicar uma mudança na jornada, tá? Olha aqui. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Pivô de baixa. Topo mais baixo que o anterior. Se perder esse fundo aqui do DXY, aí a gente pode ter uma queda maior do dólar, o que poderia fortalecer o Bitcoin, tá? Então, olho aqui no DXY, porque isso pode trazer uma alta do Bitcoin. Juros de 2 anos dos Estados Unidos também fechou a semana, uma caracterização meio estranha, tá vendo? Não é exatamente aquela estrela cadente, porque o corpo está muito grande, mas é uma formação que a gente... Bom, até que viu aqui, ó. Aqui teve uma formação semelhante até, olha. Aqui, tá vendo? Como as duas estão semelhantes. E continuou subindo. Mas enfim, juros de 2 anos demonstrou algum tipo de fraqueza. Olha aqui no diário. No diário também teve essa... Essa a gente não viu. Essa a gente não tinha visto antes, não, ó. Esse tamanho assim de... Aqui em cima, estrela cadente. Aqui em cima, estrela cadente. Isso a gente não tinha visto. Então pode sinalizar uma reversão da alta do juros de 2 anos, o que poderia trazer altas do Bitcoin. Ethereum. Ethereum precisa... Ó, o Ethereum já está a semana terminando negativo. Faltam 32 minutos. Como está a semana do Bitcoin? A semana do Bitcoin está no positivo. Ethereum tem essa grande região dos $2.000 de resistência. Precisa conseguir passar, tá? Senão a gente está ainda numa configuração... Olha, topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo, fundo mais alto. Você pode dar uma lateralização aqui. Ficar lateralizando a deriva ou brincando, né? Ó, fundo, topo. Topo mais baixo, fundo mais alto. Topo mais baixo. Pode fazer aqui ficar apertando até explodir para algum dos lados. Pode ter esse tipo de lateralização. Cardano. Cardano tá chegando perto do seu momento da verdade para ver se vai superar essa linha de tendência de baixa. A retração de Fibonacci tem até que ajustar essa retração de Fibonacci porque ela foi alterada. Mas vamos ver. Cardano precisa provar uma grande força que há muito tempo não prova. BNB, tem gente animado com BNB. O que eu olharia aqui para BNB? Olha, a gente tem uma oportunidade de retração de Fibonacci de entrar quando bateu aqui 38%. Bateu durante várias e várias semanas 38%, tá? Quem entrou aqui já tem uma valorização. Agora eu esperaria uma nova retração, ou no semanal, que demora, ou no diário, pelo menos. Olha, se a gente colocar aqui no diário, a gente tá bem esticado, tá? Tá bem esticado. E no RSI também tá bem esticado o BNB. Então eu esperaria aqui em BNB uma retração talvez um pouco maior para 50%, 61% para fazer uma entrada. Mesma coisa Matic, tá? Mesma coisa que Matic. Estou vendo semanal de Matic. Semanal de Matic, quem estava esperando uma retração de Fibonacci entrou, nem bateu em 38%. Mas enfim,
Tá esticada a Matic, tá bem esticada. Eu esperaria uma retração dessa perna aqui, ó, de toda essa pernada. Esperaria uma retração, não entraria agora. Espera uma retração para 38%, 50%, para fazer uma entrada mais confiável e mais segura. Por fim, olha aqui. Aqui a gente vê o gráfico, o movimento das baleias, tá? Linha azul é o preço do Bitcoin e linha laranja é as carteiras das baleias. Estou só salvando aqui uma coisa para mostrar para vocês. E aqui que eu estou destacando aqui, olha, a gente está vendo o preço do Bitcoin subir sem que as baleias estejam comprando, tá? Preço do Bitcoin subindo sem que as baleias estejam comprando. Isso já aconteceu no passado. Vou abrir aqui para vocês para mostrar. Isso já aconteceu no passado. Oh, meu Deus, apertei errado. Isso já aconteceu no passado e foi exatamente essa situação aqui, olha só. Entre julho e setembro, o preço do Bitcoin subindo e as baleias caindo, as carteiras das baleias caindo. E não deu outro preço, depois voltou tudo e tinha subido. E agora a gente vê essa alta dos últimos dias e as baleias não estão acompanhando, tá? Olha aqui, preço do Bitcoin subindo e caindo as carteiras das baleias, o número de carteiras. Então isso pode sinalizar de alguma forma uma alta aí do Bitcoin pelas sardinhas e não pelos maiores investidores, o que poderia sinalizar um movimento fraco e frágil. Galera, fiz o convite para vocês entrarem no grupo do Telegram. Entrem no grupo, por favor, isso é fundamental para levar a educação financeira para as pessoas. Então entre no grupo do Telegram, grupo gratuito, análises todos os dias. Estamos com promoção aqui na Black November. Black November, promoção de quase 50% de desconto no meu treinamento Dominação Gráfica. Link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveite, muito conteúdo, grupo exclusivo de alunos, mentorias coletivas, garantia de 7 dias, oportunidades de investimento, muita coisa boa para vocês participarem. Participem, todas as informações no link embaixo e abram sua conta na Bybit. A Bybit está com promoção somente até dezembro de taxa zero para você comprar, negociar e fazer trades no mercado à vista. E por meio do nosso link você tem mais desconto ainda em outros produtos da Bybit. Abra sua conta na Bybit e aproveite, é a corretora mais barata hoje do mundo. Deixe seu like no vídeo, compartilhe com as outras pessoas. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. E tchau!